Graça e paz do Senhor Jesus, que maravilha! Mais um dia que Deus nos dá para enaltecê-lo, para engrandecê-lo. Eu quero agradecer pela vida que Deus tem nos dado, agradecer a Deus pela sua vida e por estar aqui comigo, para juntos compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Nesta feita, quero ler o Salmo de número 23. Abra aí a sua Bíblia. Vamos juntos ler este Salmo que é tão maravilhoso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Salmo 23 é um dos textos mais amados do mundo. E é um dos salmos que o cristão logo decora. É o texto mais lido à beira do leito daqueles que sofrem. É um texto onde a alma do peregrino tem encontrado abrigo, onde o perdido tem encontrado o caminho, onde o doente encontra o alívio para a sua dor e o triste encontra um certo consolo e alegria para a sua alma. É um texto muito rico, muito glorioso, que envolve a alma do homem, trazendo um refrigério. O Salmo 23 tem inspirado centenas de canções. Está na memória afetiva dos idosos e das crianças. Tem aquecido o coração de milhões de pessoas nos dias mais difíceis da história de muitos e muitos, de milhares e milhares de pessoas em culturas e países diferentes. Aonde chega este texto, alguém escuta a voz de Deus através desse texto. Então eu imagino que se eu perguntasse aqui para você, quais as bênçãos de pertencer ao rebanho desse Deus, desse bom pastor, com certeza você me diria quantas e quantas bênçãos são. Acredito que incontáveis. E se eu fosse pedir aqui uma opinião, por que é tão importante fazer parte do rebanho de Deus, você diria com certeza que é muito gratificante, porque além de um bom pastor, ele é um amigo fiel. Então, o Salmo 23 foi escrito por Davi, rei, pastor e, sobretudo, um homem segundo o coração de Deus. Salmos são poemas, e o pano de fundo desse poema do povo judeu é o vale sombrio, o vale da morte, onde existiam inimigos constantes e constantes perseguições. Foi nesse contexto que Davi pôde contar com o cuidado de Deus. E nesse salmo, o salmista vai se utilizar de duas metáforas para descrever como Deus se revela aos seus servos em tempos de aflição. São elas, o bom pastor e o amigo fiel. Essas duas figuras de linguagem ilustram a mensagem central do Salmo 23, que é o bom pastor
e o amigo fiel, que aparece no versículo 4, na parte B do versículo, amigo fiel. Primeiro, tu estás comigo como bom pastor. Salmo 23, do versículo 1 a 4. Na palavra pastor, Davi emprega uma metáfora de fácil compreensão para os israelitas naqueles dias, pois essa era uma figura do cotidiano. Pastorear ovelhas é uma das profissões mais antigas do mundo. Lá em Gênesis 4, versículo de número 2, você pode conferir lá em Jó, capítulo 1, versículo de número 3, os povos nômades do Oriente Médio contavam suas riquezas em termos do gado bovino que possuíam. Então as riquezas eram contadas naquela época por pessoas que tinham muito gado, que tinham muita ovelha. Em Gênesis 34, 25, Jacó e seus descendentes, eles eram peritos no ofício que exerciam. Moisés, também depois dele, Davi, tiveram experiências pessoais no ramo do pastoreado, de cuidar de ovelhas. Se percebe que até nos dias de Jesus não era diferente, né? Porque quando o anjo aparece ali para anunciar que Jesus, o nascimento de Jesus, a gente vê que isso aí era uma prática muito comum no meio do povo israelita. E aí ele vai usar exatamente essa metáfora do pastor de ovelhas. Lá em Lucas capítulo 2, de 8 a 20, na noite em que Jesus nasceu, a Bíblia diz que haviam pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então por isso Davi usa essa metáfora, exatamente porque Israel era um povo pastoril e Deus usou o pastoreio de ovelhas para treinar líderes. Cuidando de ovelhas, aprendemos como se deve cuidar do povo de Deus. Nos demais salmos, ele lançou mão dos termos mais distantes e impessoais para se referir a Deus, tais como rei, libertador, rocha e escudo. Mas a figura do bom pastor é uma das mais cheias de significado aplicadas a Deus nas Escrituras. Ao usar esse símbolo do bom pastor, o salmista indica a relação de proximidade entre Deus e o seu povo, especialmente em tempo de aflição. A metáfora do pastor descreve a ternura do relacionamento de Deus com o seu povo. Ao redor do símbolo do pastor estão as figuras de verdes pastagens, das fontes tranquilas, da vara, do cajado e do vale sombrio. O Salmo 23 apresenta algumas bênçãos de ter Deus como bom pastor. Vejamos que bênçãos são essas. Nós temos a provisão de Deus. Nós temos a direção de Deus. Nós temos a proteção de Deus. Que bênçãos maravilhosas. No versículo 2 do Salmo 23 vai dizer: Ele me faz repousar em verdes pastos. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera-me a alma. O pastor é responsável por suprir as necessidades das ovelhas. Ele sabia aonde estavam as pastagens verdejantes e conduzia as ovelhas exatamente para aquele local. Na primavera, quando as chuvas eram abundantes, até em partes do deserto era mais fácil encontrar pastagens. Mas em outras estações, o trabalho do pastor era mais difícil. Era uma região montanhosa e cheia de perigos, repleta de animais perigosos, e o rebanho indefeso precisa dos constantes cuidados do pastor. Ele sabia a necessidade das ovelhas, por isso as ações do pastor sempre eram planejadas, visando o bem do rebanho.
As pastagens verdejantes são uma figura da suficiência divina para prover as necessidades de suas ovelhas. Deus, como bom pastor, nos conduz às fontes de águas cristalinas, permitindo reparar nossas forças. Em Jó capítulo 10, versículo 12, olha o que diz a palavra do Senhor. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Esse cuidado de Deus livra o homem. Esse cuidado de Deus protege o homem. Esse cuidado de Deus provê as necessidades do homem. Em Mateus 6, 30 a 33, mais precisamente no versículo 33 de Mateus 6, vai dizer assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida de ti. Ele provê a necessidade em todas as áreas na vida do homem. Em 2 Coríntios 9, 8, Deus pode fazer-nos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Então, como bom pastor, ele vai prover, ele tem a provisão. Como bom pastor, ele tem a direção. No versículo 3 do Salmo 23, diz: guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Deus é aquele que guia, é aquele que dirige, é aquele que conduz. As ovelhas são animais que não possuem senso de direção e têm a visão limitada. Elas não enxergam os perigos, elas não veem o abismo, nem percebem a chegada do predador. Quando deixadas sozinhas, podem cair em abismos e seguir trilhas perigosas. Por isso, o papel do pastor é indispensável para guiar o rebanho por caminhos seguros. Para tal, o pastor ia adiante das ovelhas, chamava-as pelo nome e elas seguiam. O rebanho não somente caminhava na direção indicada, ele seguia também o pastor. Para as ovelhas, o pastor era mais que um guia, era o próprio caminho. As ovelhas muitas vezes eram teimosas e queriam se afastar do caminho. Muitas vezes o pastor tinha que usar a vara ou o cajado e puxar as ovelhas para que elas não caíssem no abismo. E o pastor, ele conhece o caminho do deserto. Ele sabe as trilhas mais seguras e as mais perigosas. E no Salmo 23, Deus é apresentado como pastor que nos conduz pelo caminho correto. Ele não deixa as ovelhas mais afoitas se perderem. Ele ajuda as ovelhas mais lentas a ficar atenta e fica atento com as ovelhas mais novas. Como bom pastor, o Senhor nos conduz ao lugar de descanso e nos concede paz. O Salmo de número 100, o versículo de número 3, olha o que diz a palavra do Senhor. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Portanto, queridos, Deus está dando a cada dia a direção. Para cada passo na sua vida, Deus está dando a direção. Ele continua sendo o bom pastor. E o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Por isso a responsabilidade de pastorear é muito grande. Existem vários tipos de pastores. Mas aquele que se preocupa, aquele que procura estar perto, conhecendo o estado das suas ovelhas. E muitas vezes, como o pastor, ele tinha o cajado e a vara
e era necessário usar para ter que puxar uma das ovelhas para próximo dele, muitas vezes o pastor ele precisa ser mais duro em palavras, ser mais direto, e isso por conta do cuidado, para que a ovelha não se desgarre, para que a ovelha não saia do caminho certo, né? Não entre por caminhos escabrosos. Porque além dessa provisão, além dessa direção, ainda tem uma bênção maravilhosa atribuída ao pastor, a proteção. Salmo 23 e o versículo 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. As ovelhas, elas são indefesas. Elas não possuem presas como os leões. Elas não possuem garras. Elas não conseguem se defender dos ataques dos predadores. Você percebe que, não sei se você já viu alguém matando uma ovelha, mas eu sou do interior e eu fui criado no sítio, né? Meus primeiros anos de vida foram no sítio. E eu lembro de meu pai quando ia matar um porco. Sempre quando eu leio a palavra, vem em minha memória essas cenas de quando meu pai ia matar um porco. Então o porco ele grita, ele faz um barulho tremendo. A ovelha não. Você baixa a cabeça dela e ela está ali esperando a machadada. Então a ovelha ela é um animal muito indefeso. Ela geralmente não vai esboçar em nada. Se um predador chegar diante dela, é uma presa muito fácil para os predadores. Por isso, a sobrevivência do rebanho dependia do cuidado do pastor. Durante a noite no deserto, vinham salteadores, as feras, e o pastor protegia as ovelhas com a sua própria vida. Lembra que Davi disse que lutou com o leão, lutou com o urso para defender o seu rebanho? Então, quantos pastores naquela época não perderam a vida para defender o seu rebanho? Na escuridão, as ovelhas ficavam assustadas, mas quando elas sentiam a presença do pastor ali próximo delas, elas se acalmavam. Sob os cuidados do pastor, o rebanho de alguma forma percebia que estavam ali tranquilas e seguras. Depois de um longo dia de trabalho, o pastor ele tinha um objetivo: era levar o rebanho em segurança de volta ao aprisco, onde as ovelhas cansadas poderiam repousar, protegidas durante a noite. O aprisco era cercado por um muro de pedras. O pastor deitava-se à porta de entrada para coibir os ataques dos ladrões e de animais ferozes. Como bom pastor, Deus nos concede segurança e consolo, atravessando conosco pelos vales sombrios da vida. Ele coloca sua mão sobre nossos ombros e diz: não temas, porque estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Esse é o Deus que cuida do seu povo. E nós, como rebanhos do Senhor, nos sentimos protegidos por Deus, porque a mão do Senhor é sobre cada um de nós. E no Salmo de número 46, fala de uma forma muito maravilhosa para nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne
e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria e os montes se estremeçam, Deus é o refúgio. E lá no versículo de número 10 do Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, como está o seu coração? Aquieta o seu coração. Como está a sua vida? Confia em Deus. Coloca todas as suas dificuldades. Coloca todos os teus anseios. Coloca tudo aquilo que você precisa e você percebe que não dá para conseguir pela sua força, pelo seu entendimento. Confia em Deus, porque Ele está cuidando. Ele é o bom pastor. E Ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Então, além dele se mostrar no Salmo 23 como o bom pastor, o salmista ainda vai descrever Deus como amigo fiel. Nos versículos 5 e 6 do Salmo 23, tu estás comigo como amigo fiel. Na segunda seção do Salmo 23, Davi substitui a metáfora do pastor pela figura do amigo. Há uma clara mudança de cenário aí quando Davi muda também o personagem de pastor para amigo. Na descrição feita pelo salmista, ovelhas, pastagens, cajado, águas cristalinas dão lugar à casa, à mesa e ao cálice. Deus agora é apresentado nesse segundo cenário como um amigo que em momentos difíceis acolhe o seu povo como um anfitrião generoso. A metáfora usada pelo salmista deixa bem claro que ser hóspede de Deus é mais que ser mero conhecido ou convidado ocasional, ou seja, é conviver com Ele, ser seu amigo. Nessa segunda parte do Salmo 23, vai também nos apresentar algumas bênçãos de ter Deus como amigo fiel. São elas: ter Deus como amigo fiel é ter um abrigo em tempo de aflição, é ter a garantia da vitória em tempos de aflições, é ter a bênção de Deus em todo o tempo de nossas vidas. Isso é ter Deus como amigo fiel. O segundo cenário desse mesmo salmo, apresentado pelo salmista, dá a ideia de alguém estar sendo perseguido e ameaçado de morte por seus adversários. Tal pessoa consegue escapar e encontra um abrigo. E aí, nesse lugar de refúgio, nesse abrigo, aquela pessoa fugitiva vai encontrar cuidados especiais. O seu anfitrião cuidadosamente preparou ali uma mesa cheia de bons alimentos e o acolhe com amor. Na cultura de Israel, um hóspede, ele era muito bem tratado, ele era recebido com honra e com deferência. De acordo com a lei da hospitalidade daquele povo, a vida do hóspede estava sob os cuidados do dono da casa em que ele estava e que deveria dar-lhe total proteção durante a sua estada ali naquele lar. E aí, na metáfora do bom anfitrião, Deus é apresentado como um amigo fiel que oferece abrigo, provisão para o aflito. Por isso, no Salmo 46, versículo 1, vou repetir: diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Como hospedeiro, a mensagem que Deus nos comunica é:
eu estou contigo. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vale a pena ter Jesus como nosso grande amigo. Ainda que as aflições venham, mas ele diz, tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, eu venci o mundo. Que maravilha! Além do salmo, o salmista no Salmo 23 dá a garantia, na segunda parte, em que o nosso bom pastor, ele é o nosso abrigo em tempo de aflição, vai nos dar também a garantia de vitória em tempos de tribulação. Nós não podemos deixar de falar de vitória, irmãos, porque, como Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, eu venci. Então, Jesus é vitorioso em tudo. E a promessa dele para nós é que se nós estivermos nele, nós também vamos vencer. Então, a garantia de vitória em tempos de aflição é uma garantia dada por Deus. No versículo 5, a parte B do Salmo 23, unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Então a unção de Deus é derramada sobre o Filho dele, sobre aquele que serve a ele, em meio a qualquer perseguição. Então essa unção é derramada, e essa unção é uma unção de vitória. Ungir os convidados de um banquete era um costume nos tempos bíblicos. O óleo era um elemento festivo, representava honra e celebração. Ungir a cabeça com óleo naquela situação ali, o costume daquele povo, era uma demonstração de que o anfitrião o valorizava. Ao derramar o óleo perfumado sobre a cabeça de seu hóspede e dar a ele um cálice transbordante, o dono da casa estava demonstrando apreço e alegria por recebê-lo. Todos os detalhes desta cena indicam que se tratava de uma celebração de vitória, com os inimigos derrotados, contemplando o triunfo daquele que se tornara o hóspede. Podemos entender que nessa metáfora, Deus é apresentado como o nosso amigo fiel, como seu amigo fiel, que nos honra e nos faz triunfar em dias de tribulação. O Salmo 50, versículo 15, vai dizer o seguinte: invoca-me no dia da tribulação, eu te livrarei. É Deus que está dizendo. É esse amigo fiel. É o amigo inseparável. Jesus tem que ser o seu amigo, meu amigo, nosso amigo inseparável. Coloque ele como centro na sua vida. Ainda que você se torne inimigo do mundo, porque o próprio Jesus disse que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas importa ser amigo de Deus, amigo de Jesus e ser inimigo do mundo. Porque esse amigo é fiel, é inseparável. E nos momentos mais difíceis da vida, ele vai derramar essa unção, esse óleo sobre as nossas cabeças e mudar a nossa sorte. Pode crer nisso. Ele é o amigo fiel. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, do versículo 35 a 37, ele vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Como ovelhas para o matadouro, a Bíblia diz: somos levados muitas vezes, mas com o amigo fiel nós somos mais do que vencedores. Depois de ter essa garantia, queridos, essa garantia, essa certeza, em tempos de tribulação, pelo nosso bom amigo que nos revela Davi no Salmo 23, ainda vem bênção em todo o tempo. No versículo 6 do Salmo 23 diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não é só um dia, não. O amigo fiel, o bom pastor está dizendo: certamente me seguirão todos os dias. A bondade, a misericórdia de Deus. Você pode sentir essa convicção, essa certeza aí no teu coração, desse Deus tão amoroso, tão bondoso, que está dizendo que a bondade e a misericórdia dele vai nos seguir todos os dias. Quer dizer que a bênção é em todo o tempo, irmãos. Na cultura judaica, comer e beber à mesa de alguém criava um vínculo de lealdade mútua. Muitas vezes, esse era o sinal de uma aliança. E ao final do banquete, o anfitrião presenteava o seu hóspede com bondade e misericórdia. Essas expressões, quando colocadas juntas em uma mesma frase, sugerem generosidade e apoio sólidos, com as quais se podem contar na família ou entre grandes amigos. A metáfora utilizada pelo salmista fazia uma clara alusão à aliança de Deus com o seu povo. Era um compromisso que garantia bênçãos para a vida toda. E as Escrituras revelam que essa aliança eterna é feita mediante o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. Provérbios 10, 22. Olha o que diz a palavra do Senhor. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. E Salmo 3, versículo 8. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. É dele, é do Senhor que vem essas bênçãos em todo o tempo para nós. Ele nos garante todas as bênçãos, incluem a satisfação espiritual, o caráter transformado, a presença dele, mesmo nas horas mais difíceis e escuras, e a comunhão com ele nesta vida e para toda a eternidade. Então, concluindo, o salmista Davi escreve Deus como bom pastor, que é tudo para as suas ovelhas, e amigo fiel, que não abandona, mesmo nos dias mais difíceis de nossa história. Conta com o bom pastor.
possamos ter prazer em fazer parte do rebanho de Deus. Que possamos dar ouvido à voz de Deus, porque o salmista descreve muito bem que Ele é o pastor que provê, é o pastor que dá a direção, é o pastor que cuida, é o pastor que abençoa, e Ele não te abandona. Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus nos abençoe. Recebe o meu abraço, grato pela atenção. Fica na bênção de Deus. Paz